Olá pessoal, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e um enorme prazer receber você em mais um vídeo aqui do canal. Aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para os próximos vídeos você ser avisado, compartilha nas suas redes sociais para fazer o canal crescer cada vez mais e conseguir atingir o maior número de pessoas. Bom, o tema do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que o mercado já mudou e as grandes empresas estão pedindo. É currículo através de vídeo. Você tem um? Você sabe como fazer? Tem ideia do que falar? Então fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta. A primeira coisa que você precisa saber, e eu já disse isso em outros vídeos, vou deixar inclusive aqui em cima para você assistir, é importante que a gente tenha um currículo geral, um currículo assim meio que padrão, e alguns currículos que a gente realmente vai precisar fazer para algumas empresas específicas, porque as empresas pedem, né? Tem solicitações diferentes às vezes no currículo. É um pouco raro, mas acontece. Então você vai precisar de algumas especificidades em determinados currículos para atender a solicitação de uma empresa. E isso não muda com o que o mercado agora está adotando, o currículo em vídeo. Eu já começo o vídeo dizendo que é importante você ter um vídeo padrão, um vídeo que você possa mandar para qualquer empresa do seu currículo em vídeo, e também, caso tenha necessidade para alguma empresa, fazer um currículo específico para enviar para aquele processo seletivo para aquela empresa. Porque, por exemplo, a gente vai ver ao longo do vídeo que é importante você falar, porque se a empresa falar assim, eu quero que você no currículo me diga por que eu devo te contratar. Inclusive, estou deixando um vídeo também aqui em cima, porque a gente fala só sobre isso. Você não pode ter um currículo padrão. Por quê? Porque eu devo te contratar? Primeiro, porque você deve fugir daquelas frases clichê, né? Ah, você deve me contratar porque eu sou proativo, sou uma pessoa comunicativa. Não, isso não adianta. Então, antes de mais nada, já vai aqui uma primeira dica, se tiver que fazer um currículo bem específico para uma determinada empresa, com alguma pergunta, alguma coisa muito específica, estude a empresa antes de você fazer, né, o seu currículo em vídeo, porque você vai ter que incluir ali algumas coisas muito direcionadas para aquela empresa. Bom, a gente tem um monte de pegadinhas e algumas dicas também para dar sobre a confecção do currículo em vídeo. A começar do tempo. Primeiro, isso aqui não é um seriado, isso é um vídeo, e lembra, porque eu já disse também em vídeos anteriores, que o currículo, e aí seja em papel, seja em meio magnético como um arquivo, seja em vídeo, ele é como se fosse um convite de casamento em que você quer ir ao casamento e o casamento é a entrevista. Você tem que aguçar ali o entrevistador de curiosidade para falar, poxa, esse candidato vale a pena a gente ter uma conversa com ele. Mesmo que seja uma entrevista remota, que eu também estou deixando aqui em cima sobre entrevista remota. Mas a gente precisa aguçar a curiosidade do entrevistador. Então a gente não pode contar menos e não pode contar mais. Ou seja, não pode ser um vídeo de 15 segundos, mas também não pode ser um vídeo de 5 minutos. Ah não, Marcos, 5 minutos não tá bom? Não, 5 minutos não tá bom. Não existe um tempo assim assertivo, mas a média que a gente utiliza no mercado é um vídeo de 2 a 3 minutos. E o que deve conter nesse vídeo? Calma, eu já vou explicar. Mas antes, vamos falar da confecção, da estrutura que você precisa ter. Primeira coisa, você acha que eu acordei, liguei o celular, porque eu gravo com o celular e essa já é uma das grandes dicas. Você pode fazer o seu currículo. Ah, eu não tenho câmera para fazer. Não, faça com o celular. Ah, o seu celular não é tão bom? Peça ajuda para um amigo, alguma coisa, mas faça com o celular. E é assim, prepare um roteiro, porque, por exemplo, para eu gravar esse vídeo para vocês, eu preparei um roteiro. Eu entendi do que eu ia falar, o que eu julgava importante, para poder dar as dicas para vocês. A mesma coisa, prepare um roteiro do seu currículo. Ah, Marco, mas é sobre mim. Não interessa. Você tem que ter um encadeamento de ideias. Você tem que contar uma história. E toda história tem um roteiro. Então você precisa preparar o roteiro. E aí, utiliza o celular. A outra coisa é atrás de você. Não vai gravar o vídeo com roupa para dobrar, desarrumado, o sofá todo. Não.
Procura um lugar neutro, um lugar que não tenha, né, nada que vá chamar a atenção da pessoa que vai estar assistindo o vídeo, que não seja você. Você é o ator principal. Não tem que ter competição de atenção dentro do teu vídeo. Outra coisa, se você não estiver sozinho em casa, eu já sugiro que você até, se puder, fique, avise as pessoas que você vai gravar. Porque no meio da gravação alguém te chama de lá de dentro ou passa por você, chama a sua atenção, não é bom. Então avise. Prepare tudo. Veja o som, teste para ver se é a acústica do lugar. Claro, se tiver um microfonezinho, melhor ainda. Mas se não tiver, pode gravar com o próprio áudio do celular. Basta que a acústica do lugar seja boa. Então, assim, não é ligar e fazer. Faça o roteiro, se preocupe com a iluminação, o cenário, procure falar com as pessoas, porque você precisa ter silêncio, concentrado. Pode ser a oportunidade da sua vida aquilo ali. Ah, e uma outra coisa importante. Olhe para a câmera do celular. Porque olha só, eu estou olhando para a câmera do celular agora, falando, não parece que eu estou conversando com você? Agora, se eu olhar para o celular, e outra coisa, grava com a câmera traseira, não grava com a câmera frontal. Inclusive porque, às vezes, a fidelidade da imagem da câmera traseira é melhor, mas você fique focado na câmera, de onde está sendo filmado. E se você botar frontal, você vai estar olhando para a tela. Então, olha só como ficaria. Ficaria assim, ó. Eu estaria falando com você, olhando para cá, parece que eu não estou olhando para você. Então, procure olhar para a câmera, tá certo? Então, essas são as dicas da infra que você precisa ter para fazer o seu currículo e vídeo. Agora, o currículo em si, de novo, não vá contar tudo. Mas o que precisa basicamente ter? Comece com uma apresentação pessoal. Não é para você contar o nome do seu pai, da sua mãe, quantos irmãos você tem, quem são seus amigos de infância. Não é isso. Seu nome, se você quiser se sentir confortável, acho que não tem problema nenhum, falar a idade, se você é casado ou não, o que você estudou, qual é a sua formação acadêmica e onde você mora em termos de região. Não precisa dar o endereço completo. E nada de precisar ficar falando também sobre documentações, nada disso. É uma apresentação pessoal, pura e simplesmente. Não inclua nessa apresentação pessoal o seu objetivo. É para falar sobre você, mas quem é o indivíduo que está ali falando naquele vídeo. Depois disso, tem que falar sobre as suas experiências profissionais. E aí, vamos lá. Se você não tiver experiência profissional, for seu primeiro emprego, eu já falei num outro vídeo aqui também, dei algumas dicas sobre o primeiro emprego. Fale, por exemplo, sobre trabalhos de faculdade que você fez, trabalhos comunitários que você teve, voluntariados, porque o entrevistador tira algumas conclusões desses tipos de trabalho. Se você é uma pessoa que tem iniciativa, se você é uma pessoa preocupada com o meio, se você é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, então existem algumas informações que o entrevistador tira desse tipo de coisa. Então fala, olha, eu já participei de trabalho voluntariado na minha comunidade, fazendo uma campanha para a ajuda dos mais necessitados. O meu trabalho final da faculdade teve como tema isso, isso, isso. Pode falar, não há problema nenhum. E para os mais experientes, vamos para a pegadinha, se você ficar contando a sua vida, a sua experiência profissional inteira, aí sim pode parecer um seriado, se você tiver muita experiência. Então, assim, se apegue nas experiências, pelo menos ou nas 3 últimas, ou nas que te apresentaram maior valor agregado, tanto para você quanto para a empresa. Porque é importante, essas precisam ter destaque. Não fica contando, se você tem experiência e começou a trabalhar em 1990, você imagina contar de 1990 a 2021, que é quando eu estou gravando esse vídeo, toda a sua experiência profissional. O entrevistador já dormiu no meio dessa história aqui. Depois, aí sim, vai provavelmente ter que falar por que você quer trabalhar naquela empresa. E aí foi o que eu falei. Se for fazer essa resposta, essa pergunta, procura estudar a empresa, inclusive os clientes da empresa, porque isso é bom. O entrevistador não precisa saber isso, mas isso é bom para a sua network, mas você pode citar no seu vídeo. Não, eu gostaria de trabalhar na empresa porque a empresa, eu sei que ela trabalha com outras empresas muito grandes, como A, B, C, D. O entrevistador vai saber que você estudou sobre a empresa. É muito legal. E para encerrar o vídeo, do seu currículo vídeo, você tem que falar por que a vaga precisa ser sua, né? O que você vai trazer de ganho para a empresa, né? E, de novo, fuja das coisas clichê, como eu já falei, né? Procure falar coisas mais assertivas, mas para isso também entenda na pesquisa que você vai fazer da empresa
projetos que ela tem, né, planejamento que ela tem e diga, não, eu gostaria de trabalhar na empresa porque é meu projeto de vida fazer o trabalho de entrega de um produto novo para o mercado. E eu já percebi que a empresa tem um projeto como esse. Isso é super legal. O entrevistador vai saber que você está engajado, que você é uma pessoa que se pode investir porque teu objetivo para o futuro tem a empresa no teu futuro. Isso é muito importante. Então, assim, 2 a 3 minutos de vídeo no máximo, senão vai ficar chato, ok? Bom, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Comenta aqui embaixo se porventura você gostou. Se você fez o seu vídeo, como foi a experiência do seu vídeo, deve ser muito legal. E não esqueça de preparar a infraestrutura. E eu te desejo a maior sorte do mundo e que você conquiste o seu mais novo ou o seu primeiro emprego. Até o próximo vídeo.